Do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate, claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Você traria o lateral esquerdo Diego Porfírio para Ponte Preta? Lateral esquerdo de 26 anos retomou a carreira neste ano após cumprir 970 dias de suspensão. Ele foi descoberto pela Operação Penalidade Máxima da Polícia Federal e foi suspenso em 2023. Ele estava no Guarani. Aí o Guarani rescindiu o contrato em comum acordo e ele, em janeiro deste ano, teve, portanto, aprovada o seu retorno para o futebol. E você traria o lateral para Ponte? Qual é a sua opinião? 97102-1493. 97102-1493. E entre Fábio Matias, Daniel Paulista e Zé Ricardo, qual seria a melhor opção, a melhor escolha para comandar o Guarani na Série C? Opine. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo, né, de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Ponte acerta a contratação de Diego Porfírio. Com passagem pelo Guarani, o lateral esquerdo retomou a carreira neste ano no Pouso Alegre, após cumprir 970 dias de suspensão por participar de esquemas de apostas. Pauta 2. Murilo Cavalcante é outro jogador a caminho da Ponte Preta. Meia de 26 anos se destacou pelo Guarani de Bagé e não jogará contra a equipe gaúcha pela terceira fase da Copa do Brasil na próxima semana. Diogo Silva e Thiago Coelho permanecerão na Ponte para a sequência da temporada. Dupla foi alvo de outros clubes nos últimos dias, mas segue no Moisés Lucarelli. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Vitória em jogo treino marca primeiros testes de Rodrigo Santana na Ponte Preta. Pautas do Guarani. Após a chegada do executivo Carlos Frontini, Guarani espera definir a contratação do novo treinador até o fim desta semana. Os dois nomes mais fortes trabalhados no Conselho de Administração são Fábio Matias e Zé Ricardo. Carlos Frontini é o 8º executivo de futebol do Guarani na década. Além dele, também passaram pelo brinco Michel Alves, Rodrigo Pastana, Lucas Drubski, Juliano Camargo, Danilo Silva, Toninho Cecílio e Farney Coelho. Após eliminação na Copa do Brasil, elenco do Guarani se reapresentou na tarde de ontem no Brinco de Ouro.
Jogadores ganharam 4 dias de descanso depois da partida contra o Castanhal. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Frontini agenda reunião com diretoria para definir perfil do novo treinador. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O atacante Rodrigo, do Real Madrid, sofreu uma grave lesão no joelho direito e está fora da Copa do Mundo. Jogador brasileiro foi submetido a exames médicos na manhã desta terça-feira, que detectaram rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Pauta 2. Rodrigo Caio pede demissão e também deixa o Flamengo após saída de Felipe Luiz. E jogador integrava a comissão técnica permanente do clube carioca, mas não vai ficar na equipe rubro-negra. Para o lugar de Felipe Luiz, Flamengo acertou a contratação de Leonardo Jardim. Clube e staff do treinador já vinham alinhando os detalhes desde antes de Felipe ser avisado sobre a demissão. Jardim deve ter o primeiro contato com o elenco amanhã no Ninho do Urubu. Pauta 3. Renato Gaúcho está por detalhes de ser o novo técnico do Vasco. Após receber 2 recusas do treinador, o clube carioca realizou uma nova proposta. Se aproximou dos valores pedidos pelo treinador e encaminhou a contratação. As negociações se estenderam pela madrugada desta terça-feira e o anúncio oficial pode ocorrer a qualquer momento. São 17h08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. E além dessas 2 contratações que você já leu nas pautas da Ponte Preta, do Diego Porfírio e também do Murilo Cavalcante, a Ponte Preta acertou a contratação de mais 2 atacantes, David da Hora e Brandão. Ambos do Curitiba chegam à Macaca por empréstimo e daqui a pouquinho todos os detalhes destas contratações. E o Guarani acaba de anunciar o retorno da Rebook como novo fornecedor de material esportivo do Bugre. A Rebook, que já em outra época foi parceiro do Guarani e hoje, após 26 anos, está de volta para vestir o Bugre, Batista. 17h09, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola, né? O capital do Distrito Federal anunciou a contratação do Luizinho Vieira, treinador que estava recentemente na equipe do Confiança. Então, o Luizinho Vieira é o novo técnico do do Distrito Federal. E o Alan Santos, aquele mesmo zagueiro que atuou no ano passado pelo Guarani, foi o capitão do Bugre na Série C do Brasileiro e fez aquela lambança diante do Náutico, foi um dos responsáveis pelo Guarani não ter conquistado o acesso com aquela expulsão. Ele estava sem clube desde quando deixou o Guarani e ele acertou com o Betim. O Betim, time de Minas Gerais, que disputou a primeira divisão do Campeonato de Minas, né, o chamado Módulo 1, vai disputar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Então, o Alan Santos, que recentemente, numa entrevista, disse que prefere jogar como volante do que como zagueiro, ele é o novo reforço e quem vai comandar o Betim é o Leandro Zago, que recentemente também acertou com o time de Minas Gerais. Batista.
17h11 está no ar, Esporte em Debate até às 19h30 com a sua importante participação. Mesa de áudio Lucas Pessoa, ele que também coloca a imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado pela sua audiência. Você que não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. E você, de vez em quando, concorre a presentes. E também, se quiser, pode ser assinante lá do meu canal, no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado, agradeço de coração. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 GB a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h15, hoje até às 19h30. Esporte em Debate com a sua importante participação. 971021493. 971021493. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação.
Conheça o hambúrguer Texas da Seara. Conheça porque é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na divisa com a Americana. E a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Olá, Batista, ouvintes da Bandeirantes. Nenhum nome desses aí. Nenhum nome. Não tem condição de dirigir o Guarani. Outra coisa, Batista. Eu vi um comentário ontem, eu não sei aonde que eu ouvi. A torcida do Guarani é a que mais sofre, né? A gente sofre e a gente passa muita vergonha, por quê? Por causa desse CA que não entende de futebol. E não é a torcida que pede a troca de um treinador, né? E o Guarani, mesmo estando nessa situação delicada que se encontra hoje, tem time aí que tem um bi para gastar, troca de treinador mais que o Guarani. Então não é a torcida que pede para trocar de treinador, é que o CA não contrata treinador decente. Eles vão trazendo qualquer um. Desses três nomes aí, nenhum. Entendeu? Nenhum. Abraço, Edson Guilherme. Abraço, muito obrigado. O Flamengo é o segundo time que mais troca de treinador na história. 46 no total. O Vasco já trocou 50 treinadores ao longo da sua história. 17-19, mais um. Mensagem de texto. Batista, boa tarde. A Ponte contratou por empréstimo David da Hora, ponta, e centroavante Brandão. Coxa vai pagar a metade dos salários até o fim do ano. Denis. Bom, foi essa manchete, né, que o Pedro Piscinato deu logo no começo do programa, ou seja, mais duas contratações. Já já o Pedrão vem com o noticiário completo, falando, portanto, não só dessas contratações, mas todas as informações da Macaca. Sidemi. Batista, boa tarde. Tenho duas dúvidas sobre o Guarani. Se vier um técnico e a SAF assumir o Guarani, ele continua? Se for o Graziano, se ele vender o São Caetano, não corremos o risco de um dia ele vender o Guarani. Abraços, Sidemir, São Paulo. E aí, Breno Beretta, você tem as respostas para o Sidemir? Tenho sim. Um abraço para o Sidemir. Ele vai vender o São Bernardo, pelo que ele já disse para algumas pessoas,
e uma das pessoas, inclusive, que falou para mim, disse que conversou com ele e ele falou, ó, já tenho interessado em comprar o São Bernardo, que hoje está no nome do filho dele, e ele vai comprar o Guarani, né? Se os sócios aprovarem a proposta, ele vai comprar o Guarani. Agora, qual que foi a primeira pergunta mesmo, Batista? Se o Guarani contrata um novo técnico, depois aí a SAF assume, o treinador continua ou será demitido? Continua, até porque ninguém vai confirmar isso, né, no ar. Mas eu sei nos bastidores que o novo treinador vai passar por ele também, pelo Graziano, a escolha do novo treinador. Ele vai ter que dar a bênção, como ele já deu para o Frontini, então ele não vai mudar nada. Pode ser que ele mude ao longo do tempo se ele cansar do treinador. Mas ele, Graziano, tem um perfil de seguir com o mesmo treinador muito tempo. Avelar Martins de Hortolândia. Boa tarde, Batistão. O Alan Santos é um grande zagueiro. A Ponte deveria ter contratado. É nível de série o quê, né? Série A. Nível de Série A. É que ele colocou nível de Série A e com o próprio A ele escreveu o nome dele, Avelar. Então ficou meio estranho, né? Mas o Alan Santos já tem clube, né? Betim. É o Betim, Batista, vai disputar a Série D de dado do Brasileiro, e ele disse, eu tenho acompanhado as redes sociais dele, recentemente ele abriu uma caixa de perguntas, alguém perguntou para ele sobre posição que ele prefere jogar. Ele disse que gosta de jogar como volante, não gosta de jogar como zagueiro, e curiosamente ele passou o campeonato inteiro na Série C jogando como zagueiro e capitão do Guarani, e aquela besteira que ele fez contra o Náutico, que foi um dos principais motivos do Guarani ter perdido o acesso aquele dia, foi justamente no meio-campo, onde teoricamente um volante teria que marcar aquela falta que ele fez, aquele carrinho que quase machucou o jogador da equipe do Náutico, né? Batista, boa tarde. Pergunta para o Breno Beretta sobre a SAF do Guarani. Já estamos em março e nada de marcar aquela reunião. Alex, Vila Boa Vista. Eu estava esperando até o final da semana passada, não aconteceu, estou esperando até o final dessa semana e dificilmente vai acontecer, mas estou na expectativa e ninguém fala nada, até mesmo pessoas do conselho têm perguntado para o presidente do conselho, esse tipo de situação, ninguém tem a resposta de quando as assembleias serão remarcadas, né? Porque as últimas que foram desmarcadas, para se ter uma ideia, no dia 5 de março seria a última assembleia, ou seja, essa semana o Guarani já era para estar virando SAF, votando a opção de virar SAF, e tudo foi remarcado. Por que foi remarcado? Porque a pedido do investidor, ele quer apresentar logo de cara uma proposta de contrato, a pedido do investidor, no caso o Graziano. O que vai ser marcado obrigatoriamente com o que diz o estatuto? 4 assembleias, e o Guarani também fará uma reunião para os conselheiros antes dessas 4 assembleias para apresentar a proposta. São 17h25. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar
até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Vai comprar temperos? Dá uma olhada antes lá na gôndola, veja a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ouvinte Bruno Pivetti. Breno, tem informações sobre a Alan Al ou até mesmo Bruno Pivetti? Bruno Pivetti, achei que o nome dele era Bruno Pivetti. É o Edson Guilherme que está fazendo a pergunta, bebê. Sobre o Guarani não foi ventilado nenhum desses dois nomes. Aliás, se o Guarani trouxer a Alan Al, eu jogo esse microfone fora, Batista. Eu faço um programa inteiro sem camiseta. Nossa. Deus me livre. Grande Alan desafio, Al foi hein? um dos piores treinadores que passou na história do Guarani. É bom não contratar, não, porque o sobrenome dele é meio complicado para falar, né? Parece sempre que você está falando com um eco. Alan Al. Al. Parece que tem um eco. E ele tá lá no Londrina, Batista, atualmente. Vai disputar a Série B do Brasileiro, o Alan Al. Ele entrou no lugar do Roger, né? O Roger foi para Exatamente. o Sport e ele assumiu o comando lá depois da Série C, né? Foi isso mesmo. O Londrina foi vice-campeão. Boa tarde, Batista. Sobre a SAF do Guarani. Acho que Graziano viu que seria uma furada e pulou fora do barco. Abraços. Gustão. O Gustão tá achando que o Graziano pulou fora do barco. Será? Não pulou, Batista. Não pulou e tudo tá passando por ele. Eu posso garantir que as decisões estão passando por ele. São 17 horas e 29 minutos. Hoje vamos começar com o Guarani. Breno Beretta. Informações do Bugre, diz aí, bebê. Bom, Batista, logo de cara vamos falar da Reboque, né? Até porque a nova fornecedora de material esportivo, eu já adiantava há alguns dias, Guarani oficializou a Reboque. E eu vou ler aqui a nota oficial que diz o seguinte, né? Que o Guarani soltou agora há pouco no site oficial. O passado nos uniu, a grandeza nos conecta, o futuro nos espera. O Guarani Futebol Clube oficializa o retorno da Reebok como sua nova fornecedora de material esportivo após 26 anos. É tradição e inovação caminhando lado a lado. Porque gigante reconhece gigante. A marca firmou com o Bugre uma parceria válida pelos próximos 3 anos, ou seja, são 3 anos de contrato, 2026, 2027 e 2028. A Reebok já patrocinou a equipe entre 99 e 2000, temporadas que trazem ao torcedor boas recordações pela disputa da elite do futebol brasileiro. Vou pedir para o Lucas mostrar também 2 camisas da Reebok, na época que patrocinavam o Guarani.
Essas são camisas da época, quem está nos acompanhando pelo YouTube. O Guarani Futebol Clube dá um passo importante ao anunciar a Reebok como nossa nova fornecedora de material esportivo. Estamos falando de uma marca global, com história, força e conexão com o futebol, e que já fez parte da nossa trajetória. Resgatar essa parceria mais de 20 anos depois é unir tradição, inovação e tecnologia. E valorizar o nosso passado glorioso, mas principalmente projetar um futuro ainda mais grandioso. Temos certeza de que juntos escreveremos um capítulo à altura da grandeza do Guarani e da sua torcida, exaltou Adriano Hintze, o responsável pelo marketing do Guarani. Aí diz o seguinte: a relação entre Guarani e Reebok envolve duas instituições de muita tradição no âmbito esportivo e que prezam pela qualidade, performance e identidade. A parceria reforça um novo momento institucional do clube, conectando sua história centenária a uma marca de presença global. Em breve, o clube anunciará novidades sobre os novos uniformes para a temporada. Pelo que eu sei, o Guarani deve apresentar os seus novos uniformes no dia do aniversário, no dia 2 de abril, muito próximo da estreia da Série C do Brasileiro. A estreia está marcada para dia 4, né? Pode ser no dia 4, pode ser no dia 5 ou no dia 6 de abril. Uma dessas três possibilidades. E o novo uniforme vai ser lançado provavelmente no dia 2 de abril, aniversário do Guarani. Vale lembrar que o contrato com a Capa se encerrou no final de 2025. E pelo que eu sei, a Capa não vinha agradando. Por quê? A Capa não dá nenhum valor para o Guarani. Para o Vasco da Gama, por exemplo, a Capa paga dinheiro para o Vasco, né? Paga um bom valor, além de fornecer o material esportivo. E para o Guarani, esse fornecimento de material esportivo estava deixando a desejar também. Então o Guarani troca a Capa pela Reebok, a Reebok também não vai pagar nada para o Guarani, porque as empresas, as fornecedoras de material esportivo, para os clubes médios como o Guarani, como a própria Ponte Preta, não costumam pagar nenhum valor, apenas fornecer material esportivo. O detalhe vai ser: qual a negociação do Guarani? Provavelmente vai ter mais material esportivo à disposição do Bugre, tanto para o time profissional, quanto para as categorias de base e até mesmo para ficar à disposição na loja oficial do clube, que fica na porta do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma expectativa muito grande, porque a Reebok fornece materiais de qualidade, inclusive em shoppings aqui na cidade de Campinas, tem lojas da Reebok, caso que da Capa não tem. Então a Reebok promete fazer camisas bonitas, com as cores do clube verde e branco, e a gente fica na expectativa para essa nova fornecedora de material esportivo. Eu ainda não levantei quantos clubes no Brasil hoje usam Reebok, mas até o final do programa eu vou levantar. Falando a respeito dos jogadores do Guarani, eles estão treinando desde ontem. Hoje o segundo dia de treinamentos, sob o comando do Marcelo Cordeiro, que é o auxiliar fixo do Guarani. Trabalhos físicos e também trabalhos com bola, visando a Série C do Brasileiro. A estreia está marcada para o jogo contra o Maranhão, como eu disse, 4, 5 ou 6 de abril, e o jogo será fora de casa, lá em São Luís, no Nordeste, jogo contra o Maranhão. E é claro que o Bugre tem pressa para anunciar o novo treinador. O Frontini está conversando com a diretoria, alguns nomes já foram ventilados desde o final de semana. Daniel Paulista, que está no Goiás, mas passou para a final do estadual, então ele ficou para trás, o nome dele. O nome do técnico da Portuguesa hoje é um nome bem ventilado, porque o Fábio Matias está fazendo um bom trabalho na Lusa, fez um grande Paulistão
e está fazendo um bom trabalho na Copa do Brasil também, até porque venceu o Altos do Piauí pelo placar de 5-1, deu um padrão de jogo para a Portuguesa e vai disputar a Série D de dado do Brasileiro, a Portuguesa que hoje é SAF. Na primeira conversa e proposta que o Guarani fez no final de semana, o Fábio Matias recusou, mas o nome dele continua em pauta. O nome do Zé Ricardo também está em pauta, ele que já trabalhou com o Frontini em alguma oportunidade. Frontini tem um bom relacionamento com ele, né, com o técnico Zé Ricardo, mas ainda não está 100% confirmado. O Zé Ricardo, que tem 10 anos de carreira, começou no Flamengo em 2016, mas até agora não conquistou nada na carreira, não teve nenhum acesso, não conquistou nenhum título, sequer de campeonato estadual. Então o Zé Ricardo é um dos nomes, mas é um nome que nas redes sociais não agradou ao torcedor. O Márcio Zanardi também teve o nome ventilado. Ele está no Figueirense. Inclusive, o Márcio Zanardi substituiu o Vaguinho Dias, que hoje bateu um papo com a gente na tela da Band, o Vaguinho que está na Inter de Limeira. E o Márcio Zanardi até aqui comandou o Figueirense em 5 jogos e conquistou apenas 2 vitórias em 2026, né? No ano passado, o Márcio Zanardi estava no Amazonas, foram 19 jogos pelo Amazonas, apenas 4 vitórias, e ele tem um histórico grande com o São Bernardo, porque ele trabalhou na base do São Bernardo desde 2020 e teve a primeira oportunidade como profissional em 2021. Ele, inclusive, conquistou o acesso da Série D para a Série C com o São Bernardo, e é um dos nomes que agrada ao Roberto Graziano, ou seja, já trabalhou com ele lá no São Bernardo. Eu não sei se ele sairia nesse momento do Figueirense, porque foram apenas 5 jogos e o Figueirense está se preparando para a disputa da Série C do Brasileiro, assim como o Guarani. Mas é um dos nomes que também está sendo ventilado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu estou imaginando que o próximo treinador vai ser anunciado até sexta-feira. O Guarani deve anunciar o novo treinador até a próxima sexta. A expectativa é grande porque tem que correr contra o tempo. Veja só, falta exatamente 1 mês para o Guarani estrear na Série C do Brasileiro. Amanhã, dia 4, se o jogo for dia 4, vai faltar exatamente 1 mês. Então a expectativa é grande. Nos bastidores também o Guarani corre atrás de reforços, mais um lateral direito porque o Cicinho não vai ficar, um segundo volante, já que o Igor Pereira machucou o joelho, operou e só volta no final do ano, mais um meia de armação e mais um atacante, além de jogadores que deverão ser liberados pelo Guarani. O Bugre tem alguns atletas que não quer contar para a Série C do Brasileiro, procura outros clubes, pode até mesmo rescindir contrato, e um desses jogadores é o Maranhão. Eu sei que o Maranhão, independente do departamento de futebol ter sido trocado, o Maranhão não agrada a diretoria. O Maranhão não vingou durante o Campeonato Paulista e olha que ele teve várias oportunidades. Então ele pode ser um dos jogadores a deixar o Guarani, Batista. São 17h39 em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Você traria o lateral esquerdo Diego Porfírio para a Ponte? Lateral esquerdo de 26 anos retomou a carreira nesse ano, após 970 dias de suspensão. Ontem, quando o amigo perguntou sobre o Diego Porfírio, eu tinha me esquecido da suspensão. Ele sabe jogar futebol, ele tem qualidade técnica, mas um atleta que está parado há quase 1000 dias e foi suspenso pelo que ele foi suspenso, eu nem cogitaria esse nome. Então, portanto, não contrataria. Vamos ao lado do Guarani.
Entre Fábio Matias, Daniel Paulista e Zé Ricardo, qual seria a melhor escolha para comandar o Guarani? É difícil responder essa pergunta, né? O Zé Ricardo não seria, com certeza, a minha opção. Não seria. Agora, eu acho que o Fábio Matias tem qualidades, o Daniel Paulista eu também gosto, mas aí é com o Guarani, né? Saber o tamanho do bolso, o que pretende, não é? Quem são as pessoas que vão decidir, qual é o conceito. Eu acho que a contratação do treinador tem que combinar muito com a característica desse grupo formado. Não adianta trazer um cara cheio de parte tática com um elenco, na minha opinião, tem as suas limitações, o Guarani. Então tudo tem um peso. De fora é muito difícil dizer, olha, contrata esse que resolve. Não é? A gente tem alguns nomes no mercado que são um pouco mais caros, que a gente tem convicção que seria uma boa. Mas aí é uma coisa do Guarani, repito, dos 3 nomes, só o Zé Ricardo não seria uma opção para mim, Batista. E ontem, né, até quando perguntei para o CH sobre o Porfírio, eu até li aqui o despacho do STJD dando a condição de trabalho para o Diego Porfírio. Falei da ação que ele estava desde 2023 cumprindo pena. Expliquei que ele estava no Guarani Futebol Clube, né? E aí o Guarani rompeu o contrato com ele naquela oportunidade, em comum acordo, e ele desde então vem cumprindo pena 970 dias afastado do futebol. E aí foi aonde que passei para o CH comentar sobre a questão técnica, né? Por isso que o CH deu a opinião dele sobre a questão técnica, porque o jogador já cumpriu a sentença, a pena, e está livre no mercado, estava livre para poder atuar em qualquer clube. Então, tecnicamente, a opinião do CH é de que é bom jogador, que tem qualidade e poderá ajudar aí o time da Ponte. Apesar de ter cumprido a pena dele, como você leu ontem, eu deveria ter feito essa observação ontem, que diante desse cenário eu não arriscaria, mas é uma questão de opinião, Batista. São 17 horas e 43 minutos em Campinas. Tom Saquete, Marcelo Chamusca, valeria a pena para o Guarani? Pergunto para você, CH, e também já comentando aí o noticiário do Guarani. Responda aí ao Tom Saquete. Também não seria uma opção que eu consideraria não, Batista. Eu acho que tem alguns nomes que já passaram, não é? Deram a sua contribuição, mas não. Não seria uma opção com toda certeza. Nada contra o profissional, absolutamente. Gosto muito dele. Mas não acho que o Guarani precisa de um profissional dessa característica. E sobre o noticiário do Guarani, Batista, essa espera por um treinador sobre o Frontini, eu comentei ontem, eu não consigo entender os critérios que a diretoria utiliza. Faz muito tempo que eu não consigo entender. Não é? No final do ano estava tudo certo, estava pronto. Olha, troca o Matheus, agradece ele, traga um outro treinador, mas não. Eles continuam com o técnico quando devem demitir. E eu sou contra a demissão de treinador. É que eles escolheram mal, né? Escolheram mal ter mandado o Marcelo Fernandes embora e escolheram mal o Matheus Costa. Deu no que deu. E eu não queria ter tido razão, queria estar errado, não é? Mas infelizmente a minha análise estava correta. Então, o maior problema do Guarani Futebol Clube hoje é o conceito que tem, as escolhas que faz, o caminho trilhado. Olha, eu gostaria, e talvez isso rapidamente seja esclarecido, se o futuro aí, que todo mundo diz que é o Graziano, se ele está participando dessa contratação do Frontini e também do Zé Ricardo. Até acredito que sim. Mas aí vai começar com o pé esquerdo, na minha modesta opinião. Vou torcer para que todo mundo vá bem, tá tudo certo. Tá? Mas não tem justificativa, não tem sustentação a escolha desses dois profissionais, ou de um, né? Porque o outro nem foi contratado. Não tem.
E a torcida, e a gente tem essa temperatura todo dia pela rede social aí, mandando mensagens e mais mensagens, não tem um só torcedor que concorda com isso. Então, para contratar o Frontini, poderia ficar com o Farney. Com certeza tem mais experiência do que o Frontini. O Frontini pode ser um grande dirigente, nada que desabone, absolutamente. Sujeito sério, um cara de caráter, credibilidade, tudo certo. Só que ele tem pouca experiência. O Guarani não pode errar. O Guarani não tem direito mais, hipoteticamente, entre aspas, de ficar na Série C. Tem que bater de ponta a ponta, com todo respeito a todo mundo que vai disputar, para ser campeão da Série C. É isso que o Guarani tem: camisa, torcida, tamanho de cidade, história, elenco, para poder efetivamente fazer um grande trabalho na Série C. Mas dependendo do comandante, que treinador de futebol é o seguinte, né? Eles mais atrapalham do que ajudam. Então tem aqueles que têm um elenco bom e não atrapalham, sabe? Os caras administram ali o vestiário, pegam as grandes lideranças do grupo, como é que vocês acham, e o cara faz um somebody love, evidentemente, com algum conceito, e a coisa dá certo. Mas o Guarani não teve nem isso nos últimos tempos. Nem esse cara somebody love para administrar. E outra coisa, está contratando mal. Contratando muito mal. Nós tivemos 2 aí que ganham bastante, hein? E 2 remanescentes que o Guarani precisa dar um jeito nisso. Os remanescentes são Isaac e Diego Torres. Não ganham pouco. E o seu Parede e o seu Maranhão, com todo respeito, o Guarani tem que tomar uma providência em relação a isso. Continuar com esses jogadores é um grande equívoco do Guarani. Então não tem nenhum problema. Olha, nós contratamos, achamos que era uma coisa e nós elogiamos aqui. Todos os 3 comentaristas falaram bem do Parede e também do Maranhão. Nós erramos. Então o Guarani tem direito de errar. Agora não pode persistir no erro. Aí o adjetivo é outro, né? Aí o adjetivo é outro. Então tem que fazer a correção de rota, tem que arrumar um treinador que dê conta. Tem muita gente no mercado que dê conta. Não sei o tamanho do bolso do Guarani, quanto vai pagar, quanto tem para gastar, não sei. Não sei, isso não é um problema que me cabe. Mas eu tenho convicção de uma coisa: o Guarani tem que disputar essa Série C para subir. Não pode mais dar vacilo. E na Copa do Brasil já deu um grande vacilo, não é? Então tem que tomar muito cuidado com isso para não estragar uma situação. Ainda bem que no Campeonato Paulista pelo menos ficou na primeira divisão. Agora, o que aconteceu na Copa do Brasil é imperdoável, na minha opinião, e vou repetir, que o Guarani tenha sabedoria para poder escolher o comandante e dê a ele jogadores com mais qualidade do que esses que aí estão. Porque tem muito jogador aí que está sentado em cima do contrato e futebol não suporta mais nem dinheiro, desaforo. Então é bom que o Guarani ache uma rota interessante para passar de ponta a ponta e voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há mais de 33 anos, oferecendo o melhor para você. Batista. Oi, bebê.
Sobre o Marcelo Chamusca, né, o ouvinte perguntou dele, atualmente ele está no ABC, lá de Natal, inclusive está classificado para as semifinais do Campeonato Potiguar e fez a melhor campanha da primeira fase do estadual. Só que na Copa do Brasil, o ABC foi eliminado justamente pelo Madureira, que ontem tomou 8 do Flamengo, né? E é claro que o time foi bastante criticado pela torcida. O ABC vai disputar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. É mais forte do que eu, né? Sempre falar ABC, eu lembro no Pelé, cantando ABC. E o ouvinte Leandro de Valinhos, de todos os nomes ventilados para ser técnico do Guarani, eu optaria pelo Daniel Paulista, mas o melhor nome hoje seria o do Hélio dos Anjos. Contratando o Zé Ricardo mostra a falta de capacidade da administração do Guarani. O Guarani não estaria esperando terminar o Campeonato Goiano para contratar o Daniel Paulista, hein? O duro, Batista, de esperar terminar o Goiano é que faltam, deixa eu ver aqui, a primeira final do Campeonato Goiano, se vai ser nessa quarta-feira ou se vai ser no final de semana. Isso seria o duro, esperar 2 semanas, não, mas deve ser por igual, exemplo, né? O Paulista, todos os estaduais seguem as mesmas datas, né? Então... Não, vai terminar dia 15. Dia 15. Nossa, então não dá. Dia 7 é o primeiro jogo, no sábado agora, mando do Atlético Goianiense, e depois dia 15, mando do Goiás. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos do Esporte em Debate. Dá uma olhada rápida aqui no nosso Fala Galera da terça-feira. Você traria o lateral esquerdo Diego Porfírio para a Ponte Preta? Lateral esquerdo de 26 anos retomou a carreira neste ano após cumprir 970 dias de suspensão. Traria por 2 motivos. Primeiro, porque ele é bom jogador. Quando esteve no Guarani, antes do problema que teve, das acusações, negócio de site de aposta e tal, ele estava colocando, já tinha colocado o Emerson Barbosa no banco, que é hoje um titularíssimo da equipe do Guarani, dentro da realidade de elenco do Guarani, é uma das estrelas da companhia, um dos jogadores mais regulares. Já tinha ido para a cerca com 1 ou 2 partidas que fez o Porfírio, que veio de contrapeso na época, quando o Guarani negociou o Jamerson, né? Aí vieram Regis, com salário pago, o Guarani negociou o Jamerson, o baiano Jamerson, que veio lá do Azures, negociou com o Curitiba. Aí veio de contrapeso o Porfírio, Diego Porfírio, e veio o Regis com salário pago, ou metade pago, eu não me lembro todos os detalhes. E aí, nessa negociação, o Porfírio entrou no time, quando veio, e agradou em cheio. Um jogador muito forte, muito bom no apoio, chega de peito estufado, cabeça erguida. Mas ele tá 970 dias sem jogar. Tá bom, pô. 9 meses sem jogar, dá uma olhadinha aí quanto dá. 9 meses. Né? Então, mas dá menos que isso, ô louco. Dá 270 dias. Pois é, cara. Mas é um jogador de 26 anos. E ele não está 970 dias doente, ou contundido, ou com uma moléstia qualquer. Ele não estava jogando por conta de uma punição. Pagou a conta dele, vamos deixar claro isso. Já pagou. Tá quites com o futebol brasileiro. E provavelmente estava treinando, estava participando de jogos não oficiais, que não precisa estar com o nome no bid, peladas, etc, etc. Tigrão. Tanto é que ele está agora atuando, né?
não está como titular, mas ele já estava voltando, já voltou a praticar futebol. Então, profissionalmente, eu quero dizer. Então, os 970 dias com um tipo de treinamento específico, uma programação dedicada a ele, dentro de uma situação especialíssima, muito tempo sem jogar, em alto rendimento, jogos oficiais, tem que fazer uma programação de fortalecimento muscular, de recondicionamento físico, para não estourar o jogador. Então, o primeiro motivo pelo qual eu traria com essas ressalvas é bom jogador. E o segundo motivo, todos nós, humanos, falíveis, merecemos minimamente uma segunda chance. Tem cara aí que já foi preso 40 vezes por estupro, a vulnerável, por homicídio, por latrocínio. E aí ele volta para a sociedade, vai preso de novo, volta, e sempre ele está tendo uma outra chance. No direito penal, na justiça penal, né? Então, como é que é isso? Um merece a segunda chance, a terceira, a 39ª, a 40ª, mesmo delinquindo de novo, mesmo reincidindo de forma específica. E o outro que teve um deslize, pagou a conta, não merece uma segunda chance? Merece sim. Tem que cuidar da família dele, tem que mostrar o seu arrependimento, pedir perdão pela falha, pela fraqueza, pela fragilidade, por ter entrado provavelmente em conversa mole, de nego bom de bico, e ele foi frágil, errou, e foi punido duramente. Já pagou a conta. Merece a segunda chance, e com certeza não voltará a errar, porque eu imagino o que esse jogador passou, o quanto deve ter sido grande o arrependimento dele. E o arrependimento, com o perdão, com o pedido de perdão e com a vontade de não cometer mais, de não reincidir, bem, está tudo certo. Ele merece. Todos nós merecemos uma segunda chance. Às vezes uma terceira, quem sabe uma quarta. Não sei. O direito processual penal no Brasil, com todos esses meandros da lei, solta depois de 40 prisões. E tem audiência de custódia. Agora, por que um fato dentro do futebol, com todo pago, não pode ser relevado e um ser humano que tem que cuidar da família dele receber uma segunda chance? Quem achar que não, respeito. E também passo aqui mais uma do que já falei do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje na tela da Band. Mais uma. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedrada ou a primeira pedra. Por favor. E agora o Fala Galera, então eu traria, sim, o Diego Porfírio. E ele vai bem na ponte, anotem aí. Fala Galera Bugrino, entre Fábio Matias, Daniel Paulista e Zé Ricardo. Qual seria a melhor escolha para comandar o Guarani na Série C? Parada dura, né? Gosto do Daniel Paulista, mas ele tem uma rejeição. Uma rejeição considerável junto à torcida do Guarani, porque ele já trabalhou no Guarani, mas é bom profissional. O Zé Ricardo está aí praticamente um ano sem trabalhar, vem cumprindo uma trajetória descendente, mas é um cara rodado, experiente, que não conhece a Série C. E o Fábio Matias? Belíssimo trabalho na Portuguesa, que jogou de bola esse time da Portuguesa para o Corinthians eliminar a Portuguesa com torcida dividida no Canindé, nas quartas de final desse Campeonato Paulista, está indo aí agora para as finais. O Hugo Souza
teve que fazer das suas, pegando 3 pênaltis, 1 no tempo normal e 2 na cobrança alternada de penalidades. Senão a Portuguesa teria iniciado o Corinthians. Então, o trabalho do Matias é muito bom. Se eu pudesse escolher, e parece que ele já foi convidado, mas optou por permanecer na Portuguesa, só que agora tem um novo executivo de futebol, que é o Frontini, Carlos Frontini. Jogou na Ponte, jogou no Santos, jogou no Vila Nova, centroavante. Encerrou a carreira aí em 2019, salvo engano. Bom, dos 3, um executivo novo. Quem sabe faz o convite de novo. Ó, companheiro, você aí vai disputar a Série D. Aqui você vai jogar a Série C. É uma divisão acima. Aí, no ano que vem, você vai jogar Campeonato Paulista Série A1. Aqui também. Bom, enfim, né? Tentar tirar o pedido, transformar ou não em sim. Quem sabe o Frontini consegue aquilo que o Guarani não conseguiu até agora. Então, dos 3 nomes aí, que eu gosto, com algumas rejeições ou com algumas restrições também, rejeição do torcedor ao Daniel Paulista, restrições aí ao Zé Ricardo, eu acho que é aquele que se encaixaria melhor. Se me dessem a caneta e a grana para eu conversar com o treinador, eu conversaria com um pouco mais de poder de convencimento com o Matias, da Portuguesa. Batistão. 18:02, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. São 18h05 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado?
Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Ouvinte participando, mandando mensagem. Ô, Batistão, boa tarde a você, os componentes da mesa. Pô, pelo menos o Guarani que se manifeste o porquê de não recontratar o Marcelo Fernandes. Põe no ar aí, Batista. Vamos perguntar isso aí para o Guarani. Opa, põe no ar, põe aí, põe no ar, mais um. Batista, boa tarde, tudo bem? O CH hoje leu uma mensagem que eu mandei no dia 28 para você aí no programa da tarde. E ele leu a mensagem assim, não como está escrito. Ele foi lendo e foi interpretando. E no final, ele disse que a minha mensagem era leviana. Eu não concordo. Depois ele falou que me conhece. Não, ele não me conhece e não conhece minha índole. A minha mensagem não tem nada de leviana, né? Porque no final, eu escrevi, depois de eu colocar o ponto, eu escrevi: nós sabemos que no Brasil a cultura é sempre tirar uma lasquinha em benefício próprio. Isso é uma verdade. A gente tem isso em toda a situação, na política, no judiciário, no futebol. Nós vemos aí o time do São Paulo, o time do Corinthians, o time do Santos, e no STF, na prefeitura, em todo lugar tem isso daí. Então, o que eu falei só a verdade. E não afirmei nada, entendeu? Entendi, um abraço, muito obrigado. Mais um. Mensagem de texto. Boa noite, Batistão. Sei que você não vai ler isso no ar, mas depois dessa declaração do bebê, se o Alan Al voltar para o Guarani, ele apresenta o programa sem camisa. Acho difícil dizer que não torce para o Guarani, mas de boa o Edu Pinheiro torce para a Ponte e é de boa também. Um abração, Batistão. Ouvinte Moisés Bernardes. Um abraço para você, Moisés Bernardes. E aí, bebê, o Moisés, né, tá afirmando que você é bugrino. Batista, não tem como não falar, se Alan Al voltar para o Guarani, ele foi um dos piores técnicos que já passou no Guarani. E eu não escondo, Batista, de ninguém quando eu falo ou do Guarani ou da Ponte Preta, e quando eu falo da Ponte também, eu não fico em cima do muro. Para mim, ou é péssimo, ou fez um trabalho bom. Eu não faço média com ninguém, Batista. Tem muita gente, aliás, quando eu cobri a Ponte Preta, o pessoal achava que eu torcia para a Ponte Preta. E agora, cobrindo o Guarani, a maioria das pessoas acham que eu torço para o Guarani. Isso realmente acontece. Ou quando eu falo coisas que o torcedor não gosta, aí o torcedor acha que eu torço para a Ponte, ou ao contrário, achava que eu torcia para o Guarani. É repórter lona. Já cobriu
A Ponte e já cobriu o Guarani. Famoso repórter lona. Agora, se vier o Alain Al e você for fazer o programa sem camisa... Que horror! É isso aí, Zé. Saudade, viu, Zé? Se você vier fazer o programa sem camisa, caso o Guarani contrate o Alain Al, por favor, viu, Breno? Toma um solzinho, senão os ouvintes vão ter que ficar vendo o YouTube com óculos escuros, que dá até ar. Dá até ar. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Mas Batista. tem coisa pior por aí. Tem coisa pior. Oi, CH. Se você me permite, eu gostaria de comentar o que disse o Edson Lencioni aí. E eu realmente o conheço, não pessoalmente. Todos os dias ele participa. Só que ele sugeriu, eu não estou dizendo que está acusando, ele sugeriu que o atual presidente do Guarani não tinha ou não tem um comportamento como deveria. Eu não tenho como provar isso, não sei se ele tem. Portanto, a minha colocação foi que a sugestão, para não falar acusação, foi leviana. Foi isso que aconteceu, inclusive a mensagem está aí, Batista. Boa tarde, Batista. Eu vivo aqui falando sozinho pro Guarani ir do lado aí em Capivari e contratar o Hélio, pois ele é um técnico experiente em séries inferiores do futebol e também sabe lidar com jogadores chucros. Jogadores chucros? O que seria um jogador chucro? É que dá coice, é isso? Como é o caso dos jogadores do Guarani. Acertariam na mosca, fazendo simples. Aí, abraços a Dilson Souza. O cara é treinador de futebol ou é amansador de burro bravo? Burro bravo é que é chucro. Tem cara que é amansador de mula, velho. Os caras falam que rodeio, os cara que sai pulando, tudo com equipamento de segurança. O cara vai no pelo, pega o cavalo chucro, ou o burro chucro, ou a mula chucra, no pasto, cavalo selvagem, e leva ele lá no barranco, lá dá uns tabefe nele, e sobe em cima, e o cavalo pula, corcoveia, não sei se existe isso, e salta e dá coice com as quatro de uma vez só. Ele abre e volta, parece que é aqueles cavalos de borracha. Coisa com as quatro. Ele pula e bate com os dois pra trás e dois pra frente. É um negócio impressionante. Tem cavalo que bate o peito no chão. Dá coisa com os quatro simultaneamente. E o cara segurando lá no pelo. E aí ele anda um pedaço e é pasto aberto. Não é dentro do rodeio, não, que é ali naquele picadeirão grande que tem ali. Eu não sei o nome daquele negócio. Aquela pista, né? Não, e também não tem segurança em volta, não. Se o cara cai, já entram quatro, já leva o boi ou o cavalo pra lá e já tira o peão pra cá. Não, é ele e o cavalo ou o burro selvagem. E vai pulando e ele vai apertando o pé na barriga do bicho sem espora, descalço. E daqui a pouco o cavalo pula e ele não cai, daqui a pouco o cavalo sai marchando. Garbosamente, como diria o Carlos Luz, sai marchando garbosamente, olha para ele para trás assim, o cavalão vira aquele pescoção para trás, olha para o cara que está montando, dá um sorriso e fala assim: parabéns, você venceu, eu agora serei o seu meio de transporte. Isso aí é que é chucro, animal chucro. Agora no futebol não, pô, o cara é treinador, como atleta chucro. Pelo amor de Deus, que comparação. Pô, o cara arrebentou com o elenco do Guarani. Não é nada disso, pô. Pô, peraí, chucro é outra coisa, né? Pode ser assim, jogador tímido, jogador sem confiança. Não tô dizendo que o elenco do Guarani tem todos esses atributos ao contrário. Não. Jogador tecnicamente limitado. Isso ele pode dizer do Hélio Cizenando. Corrige defeitos que não foram corrigidos na base. Aceito também. Agora, acostumado com chucro. Pô, aí não, pô.
Retira isso daí, por favor. O Guarani tem que arrumar um treinador que ensine o Mirandinha a fazer gol. Mirandinha tem velocidade, ele no 1 contra 1 vai muito bem, mas ele tem uma alergia. É isso que o treinador tem que curar. Tem que curar a alergia que o Mirandinha tem ao gol. Quando ele vê o gol na frente, começa a coçar o corpo inteiro do Mirandinha. Alergia ao gol. Não consegue meter a bola na rede. Não finaliza, ou quando finaliza, finaliza muito mal. Não consegue marcar nem gol de pênalti. Perdeu o pênalti diante do Santos. Diz aqui o ouvinte Danilo Fraga. Batista, hoje à tarde um grupo de associados protocolou à diretoria uma solicitação de esclarecimentos referente ao planejamento do futebol, orçamento e SAF. O presidente, o CA, só aparece nos bons momentos. Precisamos de transparência, profissionalismo e planejamento. E ele mandou aqui via o WhatsApp o que foi protocolado lá na secretaria do clube. Tá aqui, ó. 1. Apresentação do planejamento estratégico para 2026. 2. A divulgação detalhada da previsão orçamentária com receita e despesas discriminadas. 3. A indicação do cronograma de acompanhamento e eventuais revisões orçamentárias ao lado do exercício. 4. Em caso de ausência de resposta no prazo estabelecido de 10 dias, solicita-se a apuração e responsabilização dos associados infratores acerca da ausência de apresentação de previsão orçamentária de 2026 com envio do presente expediente à Comissão de Ética e Disciplina nos termos do artigo 102, 4 do Estatuto Social. Portanto, prazo de 10 dias. É o que está dizendo aqui o Fraga. Muito obrigado aí por ter enviado para cá, né? Eu não sei nem se é possível isso. Não tem nenhuma informação com relação ao estatuto, mas se ele encaminhou, é porque o estatuto permite esse tipo de encaminhamento. Não sei se teria que ser via Conselho Fiscal ou diretamente na Secretaria do Clube. Pelo jeito, ele protocolou na Secretaria do Clube. Tem informação, Bebê? Não tenho, Batista. Vou atrás de informações, mas eu acho que é o melhor caminho mesmo protocolar na Secretaria do Clube, até porque tudo que é referente aos passos do Guarani, né, de associados e conselheiros, é protocolado na Secretaria. Agora, uma informação que eu tenho, eu sei que muitos conselheiros estão descontentes com esse atual momento, como vem sendo conduzido pelo CA. Eles têm um grupo de conselheiros e muitos têm questionado quando as reuniões da SAF serão remarcadas, qual o planejamento do futebol. A gente também está sem entender. Nós da imprensa, a torcida do Guarani está sem entender quais são os caminhos e os movimentos que o CA está tomando nesse momento. A gente já deixou aberto o microfone para o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, vir a público e se pronunciar, se manifestar. Até porque falta um mês para começar a Série C, a gente não tem nada de SAF ainda, não temos nada quanto ao planejamento de futebol e está tudo aberto. E é claro que o Guarani corre um risco grande, mais uma vez, de decidir tudo em cima da hora e ter que trocar o pneu do carro com ele em movimento depois, durante a Série C do Brasileiro. São 18 horas e 20 minutos, hoje até às 19h30.
A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia, com economia que chega até a 20% em relação ao preço normal que você paga por aí. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira, para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você para que o seu encontro seja inesquecível e os seus convidados vão elogiar. O Denilson Alves está no mercado há mais de 2 décadas e tem experiência para fazer um churrasco sensacional. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas. Dá uma passada por lá. Você também pode ligar a qualquer momento para tirar mais informação. Claro, no horário comercial. 3294-7003. 3294-7003. Mites Beef. Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, começar esse noticiário da Ponte Preta falando a respeito de mais contratações. Nas últimas semanas, a Ponte Preta apresentou 3 nomes, o atacante William Potker, o zagueiro Sérgio Palacios e também o volante Rodrigo Saravia, melhor dizendo, o uruguaio. E agora a Ponte Preta acerta as contratações de mais 4 reforços. O Diego Porfírio, lateral esquerdo, Murilo Cavalcante, meio campo e 2 atacantes, David da Hora e também o Brandão. Vamos começar falando a respeito do Diego Porfírio. Ele estava no Pouso Alegre, tem 26 anos, chega a Macaca com contrato de empréstimo até o final desta temporada, até o final de 2026. Ele que já defendeu o Guarani no ano de 2023, fez apenas 5 jogos e logo depois acabou sendo punido aí por conta de envolvimento com apostas esportivas, uma punição da época que ele ainda defendia o Coritiba, melhor dizendo, e desde então o Diego Porfírio ficou aí mais de 900 dias sem poder jogar futebol. O Tigrão até citava durante o comentário dele no Fala Galera, o Cartolouco, o youtuber famoso, até fez uma matéria, fez um vídeo especial com o Diego Porfírio nessa época que ele estava proibido de jogar futebol, tinha sido banido aí do esporte, e ele jogava, fazia alguns jogos ali festivos, jogos na várzea, até para conseguir sustentar a família, sustentar a casa também. Como eu disse, no início dessa temporada ele retornou ao futebol, estava no Pouso Alegre, fez apenas 3 partidas e agora vai defender a Macaca na sequência da temporada. O outro jogador é o Murilo Cavalcante, tem 26 anos, é meio campo, chega a Ponte Preta com um contrato até o final da temporada. E um detalhe curioso, ele estava no Guarani de Bagé, que vai ser justamente o adversário da Ponte Preta na Copa do Brasil, partida que deve acontecer na semana que vem, nos dias 11 ou 12. E um detalhe nessa negociação envolvendo o Murilo, a Ponte Preta e também o Guarani de Bagé, houve ali um acordo de cavalheiros, podemos dizer assim, um acordo entre o Guarani de Bagé e a Ponte Preta também. A Macaca teve prioridade na negociação com o jogador, mas tinha condição de não usá-lo na partida da Copa do Brasil, justamente contra o Guarani de Bagé, agora ex-equipe do Murilo. Os 2 atacantes que chegam do Coritiba. David da Hora é um atacante de beirada, tem 26 anos, chega por empréstimo também até o final de 2026. Ele foi revelado pelo Vitória no ano de 2021, inclusive foi a melhor fase da carreira dele, fez 59 jogos, marcou 11 gols e deu 5 assistências. O David da Hora soma passagens também
pelo Metalist da Ucrânia, Fortaleza, Juventude, Curitiba, CRB e América Mineiro. No ano passado, inclusive, 2025, ele defendeu o CRB e também o América Mineiro, fez 21 jogos, marcou 4 gols e deu uma assistência, não estava fora dos planos do Fernando Seabra, técnico do Curitiba, e foi liberado pelo Coxa. E um detalhe dessa negociação é que o Curitiba vai pagar a maior parte do salário, então uma notícia boa aí para as finanças da Ponte Preta. O outro atacante também do Curitiba e que também chega por empréstimo até o final da Série B de bola é o Brandão. Ele é centroavante, tem 21 anos de idade, como eu disse, também pertence ao Coritiba. Ele foi revelado pelo Londrina em 2023, logo depois, no ano seguinte, em 2024, se transferiu para o Coxa e no ano passado ele defendeu 2 equipes internacionais, defendeu o Felgueiras, time da 2ª divisão de Portugal, e também defendeu o Danúbio, da 1ª divisão do futebol uruguaio. Somando essas 2 passagens aí, o Brandão fez 21 jogos e marcou apenas 2 gols. Com esses 4 nomes, a Ponte Preta chega a 7 reforços até o momento, mas eu tenho a informação que o ciclo de contratações ainda não se fechou. Hoje, dia 3 de março, encerra a janela de transferências internacionais, mas recentemente a CBF confirmou que vai ter sim uma janela de exceção que passa a valer a partir de amanhã, dia 4 de março, e se estende até o dia 27 de março. Essa janela é uma janela exclusiva para atletas que disputaram os estaduais. Portanto, o Departamento de Futebol da Ponte Preta, a diretoria pontepretana, vai seguir de olho no mercado. A informação que eu tenho também é que o Departamento de Futebol busca pelo menos mais 3 reforços, mais um zagueiro, mais um volante e pelo menos mais um atacante. E a respeito do Danilo Barcelos, o contrato dele se encerra agora no final de março, no final desse mês atual. Lembrando que a Série B começa no penúltimo final de semana de março, no dia 21, e a expectativa é que o Danilo Barcelos permaneça no estádio Moisés Lucarelli para a sequência da temporada. Esse é o desejo de toda a diretoria e também do Departamento de Futebol. Batista, no programa Os Donos da Bola, você até pediu para o Breno Beretta um esboço de time da Ponte Preta, de olho, é claro, na participação da Copa do Brasil. Uma provável Ponte Preta, um esboço, um rascunho de time: tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, David Braz ou Sérgio Palácios ou Diego Leão na dupla de zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio-campo, Rodrigo Saravia, uruguaio contratado recentemente, vem se destacando muito bem, vem sendo destaque nos treinamentos. Tarek deve também começar a Copa do Brasil ao lado do Saravia e, é claro, o Elvis ali armando o time. No ataque, um provável trio de ataque tem Jonathan Cafu, recuperado de lesão, William Potker, que deve jogar centralizado, e também o Brian Borges, que jogando numa espécie de ponta foi muito bem. Vocês querem comentar a respeito do futebol e daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes da nova camisa da Ponte Preta, a macaca que vai permanecer com a Diadora para a sequência da temporada. Daqui a pouquinho todos os detalhes sobre o novo uniforme da Ponte Preta, Batista. 18h29, começo com você, diz aí, CH. Batista, o que me deixa extremamente preocupado é que a Ponte ela tá contratando, tem uns jogadores interessantes aí, né? Mas ela tá contando ainda com o David Braz. Eu não sei se o pessoal tá atento qual é o campeonato que a Ponte vai disputar. Os 20 participantes da Série B são os seguintes: Atlético Goianiense, América Mineiro, presta atenção aí, Atlético, Avaí, Botafogo de Ribeirão, Ceará, CRB, Criciúma, Cuiabá, Juventude, Fortaleza, Goiás, Novo Horizontino, Londrina, Náutico, Operário, São Bernardo, Sport
e Vila Nova. Eu recentemente coloquei aqui que tinham 8 times melhores que a Ponte, um elenco melhor e tudo isso na parte da teoria, né? O campeonato pode desmentir todo mundo. Mas antes da bola rolar, pelo que eu tenho acompanhado desses times dos seus estaduais, tem 13, 14 times que estão no estágio acima da Ponte. Estágio em todos os sentidos. Então eu não posso achar que, porque tecnicamente esse campeonato é muito diferente da Série C. E a Ponte pode ser diferente na prática. Na teoria está montando um time de Série C. É o que pode, beleza. Então todo mundo tem que estar consciente que a Ponte vai lutar para permanecer. Nem pensem em disputar título. Futebol permite isso. Às vezes você faz tudo certo, dá tudo errado. E às vezes você faz tudo errado e dá certo. E às vezes você não tem condição de fazer melhor o que você está fazendo e as coisas acontecem. Futebol é assim. Agora, eu fico muito preocupado com o time que a Ponte está montando. Muito preocupado. Isso não quer dizer, isso é tudo na parte teórica. Está se esforçando, estou vendo que está indo no mercado, chega esse, chega aquele, mas um compartimento do time muito preocupante para mim é a zaga. A Ponte perdeu todos os zagueiros confiáveis. Tem esse menino que pode ser, no futuro, o Leão, um bom jogador. O rapaz que também veio do Bragantino é bem selecionado, mas é garoto. É garoto. Então, meio campo falta gente. Ataque para colocar a bola para dentro do gol falta gente. Pacheco, regular. Jogador regular. Mas é o lateral da Série B da Ponte? Lado esquerdo. Quem vai ser? Kelvison. Não sei se é isso que chama, o Kelvison. É um lateral interessante. Mas e o resto? Esse Saraiva disse que está treinando muito bem, mas o Herbert, que estava na Ponte e foi para o Guarani, também estava treinando pra caramba. Fez um gol do derby, teve outras 3 partidas e foi um desastre. Então treino uma coisa, jogo oficial é outra. Então eu estou preocupado, Batista. Estou preocupado, a toda hora tenho colocado isso, dá tempo ainda de fazer muita coisa até o início do Campeonato Brasileiro da Série B, mas na teoria, o grupo que a Ponte está formando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, na minha opinião, é insuficiente, Batista. E você, Tigrão, a sua opinião sobre a Ponte Preta? Queria convocar o Piscinato. Tá por aí, Pedrinho? Opa, tô por aqui. Então abre o microfone, fica mais bonitona a tua voz. Tá me ouvindo? Aí sim. Aí. Agora ficou chique no último. Pedrão. Oi. Vamos lá. Vamos falar só das contratações. A primeira que você, dos 7 que você anunciou, vamos lá. Pode. Fazer aí um exercício. William... Começa da ordem que você quiser. Vamos fazer lá. A ordem anunciada pela Ponte Preta. William Potker, atacante. Estava onde? Estava no CRB. Disputa qual campeonato? Série B. Beleza. Próximo. Rodrigo Saravia, uruguaio. Estava onde? Estava no Belgrano da Argentina, primeira divisão do campeonato argentino. Beleza. Próximo. Diego Porfírio, lateral esquerdo. Estava onde? Pouso Alegre, primeira divisão do campeonato mineiro. Obrigado. Próximo. Murilo Cavalcante, meio-campista, estava no Guarani de Bagé. Disputa. Primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Próximo. David da Hora, atacante, pertence ao Curitiba, chegou por empréstimo, no ano passado defendeu o América Mineiro. Disputa qual campeonato? Série B. Próximo. Brandão, centroavante, também pertence ao Curitiba, chega por empréstimo. No ano passado, defendeu o Felgueiras, segunda divisão do Campeonato Português, e o Danúbio, primeira divisão do Campeonato Uruguaio. Próximo. São esses 7 nomes.
7. Agora vamos falar dos que foram reintegrados. O Bruno Lopes já voltou ou não? Ainda não. Se eu não me engano, o time dele, o Norte Esporte Clube, tem mais uma rodada ainda nesse final de semana. Mas vai voltar. A expectativa é que volte. Se tudo ocorrer... Tá disputando qual campeonato? É o troféu Inconfidência, é uma espécie de troféu do interior do Campeonato Mineiro. Mas antes do Inconfidência, qual era o campeonato? Campeonato Mineiro, módulo 1, principal divisão de Minas. Primeira divisão de Minas. Tá bom, agora vamos falar do Jonathan Cafu. Ano passado estava no Botafogo, Série B. Série B. Agora vamos falar do Barcelos. Antes de vir para a Ponte, porque eles contundiu, né? Tava onde? Vou confirmar porque o Danilo Barcelos ele chega no início do ano passado. Jogou o Paulista, jogou também a Série C, se machuca em julho. Antes de vir para a Ponte, ele em 2024 estava no Novo Horizontino, Série B. Série B? Isso. E Série A1 do Paulista. Correto. Com a dificuldade financeira da Ponte, nada mal. E aí tem a molecada da base, que aí da base é todo mundo diferenciado. Por que é diferenciado? Porque veste a camisa do clube com um outro nível de comprometimento, né? Agora, dos que nós não falamos aqui, né? Vamos falar do Brian Borges, estava onde? Paysandu, Série B. Tá na Série B? Estava ano passado. Legal. Agora, vamos falar aqui do Kevson. Kevson, se eu não me engano, estava no Sport. Deixa eu confirmar. No ano passado, isso, estava no Sport. Série A. Tá comentado aí. É o que dá pra Ponte fazer no momento. Eu vou esperar a Liga. E vou esperar também o trabalho do novo treinador, que parece ser muito bom. 18h37 sobre a nova camisa da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Ponte Preta está preparando o lançamento do novo enxoval, enxoval completo, uniformes de jogo, camisas de goleiro, uniforme de treino, uniformes para toda a comissão técnica, todo o staff, que vai valer aí para a sequência da temporada. Entre hoje e amanhã, o clube vai começar a divulgar nas redes sociais alguns teasers, dando alguns spoilers aí, mostrando detalhes dessas novas camisetas. E amanhã, o Ricardo José Silva, diretor de marketing e comercial da Ponte Preta, vai estar presente no programa Os Donos da Bola, falando a respeito dessa nova camiseta e, é claro, mostrando na tela da Band em primeira mão o novo uniforme da Ponte Preta para a sequência da temporada. Uma informação, a camisa de goleiro que será usada a princípio pelo Diogo Silva nas disputas da Série B e também da Copa do Brasil, será uma homenagem ao Carlos Galo, ídolo da Ponte Preta, goleiro de Copa do Mundo, e é claro que em breve vai completar 70 anos de idade, então a Ponte Preta está preparando aí uma homenagem também ao Carlos Ganso, muito legal, e como eu disse, amanhã todos os detalhes e a camisa em primeira mão para a torcida ponte pretana vai estar na tela da Band no programa Os Donos da Bola. Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para a sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 18 horas e 42 minutos em Campinas. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Diz aqui o ouvinte: boa tarde. Falta um centroavante trombador para o Guarani. Daniel Cruz está aí do lado no União Barbarense. Artilheiro nato. Marcelo Capelete. E aí, bebê? Daniel Cruz, conhece? O ouvinte está dizendo que está no Barbarense. Barbarense está disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. Eu vou pegar aqui a ficha do Daniel Cruz, Batista, no site O Gol, que tem a ficha completa, né? Daniel Cruz, União Barbarense, tá aqui, ó. Ele tem 35 anos, é destro, 1,86 m, fez 8 jogos esse ano e 4 gols. Eu acho muito difícil o perfil do jogador pela idade dele, né? O Guarani se interessar, mas é uma opção. Eu até agora não ouvi falar do nome dele, por exemplo, nos bastidores do Guarani. Batista, os jogadores do Guarani são leões de treino. Só pode. Para contratar, precisa mandar uns jogadores embora. Caso do Maranhão, Paredes, Isaac e Cicinho. Abraços do Marcelino. Quantos jogadores o Guarani tem no elenco atualmente, hein, bebê? Eu não tenho de cabeça, Batista. Eu preciso fazer as contas aqui. Já respondo rapidamente quantos jogadores o Guarani tem no elenco. Vou pegar aqui na última ficha de jogo. É porque o ouvinte, né, o Marcelino, ele está afirmando que jogadores como Maranhão, Paredes, Isaac e Cicinho precisam ser mandados embora para abrir espaço para novas contratações. Senão, o elenco vai ficar inchado. Luiz Antônio está dizendo aqui, mandando um abraço para o CH. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Batista, tem uma matéria no YouTube
do Cartoloco, que fez uma reportagem com o Diego Porfírio e os outros jogadores que foram pegos nas apostas. Ele estava ativo jogando na várzea em São Paulo e o time dele esteve na final no Morumbi o ano passado no Campeonato de Várzea. Olha, eu não vi essa matéria do Cartoloco, né? O Cartoloco, ele faz umas matérias bem diferentonas assim. E também não sabia que o Porfírio estava disputando o Campeonato de Várzea. Então, veja, provavelmente, aqui em Campinas acontece isso também. Em Campinas, toda cidade contrata jogador profissional que não está atuando, ou então jogador e paga um valor para que ele possa disputar os jogos. Aqui mesmo tinha um jogador famoso, Jorginho. O Jorginho preferiu não jogar profissional, porque jogando amador ele ganhava mais do que o profissional. Fazia 4 jogos por final de semana. Jogava 2 no sábado, 2 no domingo e o restante da semana ele ficava de boa. Então, provavelmente, para tratar da família, o Diego Porfírio foi jogar várzea para poder ganhar um dinheiro, né? Porque, enfim, ele não fez assim uma trajetória de grandes times, Europa, para fazer um grande pé de meia. Quando ele foi suspenso, provavelmente é aquela história, né? Você está vivendo, o dinheiro entra e sai, entra e sai. Se o dinheiro para de entrar, independentemente do valor que você ganha, a situação complica demais. E aí o cara tem que viver, tem que fazer alguma coisa. Não tem outra profissão a vida inteira. Jogando futebol, foi jogar então na várzea, provavelmente para poder tratar da sua família. Oi, bebê. Batista. Oi. Já contei aqui, são 32 jogadores que o Guarani tem no atual elenco. Contando inclusive com o Ryuta Takahashi, por exemplo, que não foi relacionado nenhum jogo durante o Paulistão. Espero que o novo treinador possa dar oportunidades para o Ryuta Takahashi, que só treinou durante todo esse primeiro semestre até aqui, né? E não foi relacionado nenhum jogo. Tigrão, acho que você está enganado. 900 dias, quase 3 anos, sem jogar bola. Bom lateral, abraços a todos, vamos subir Bugrê. Carlos de Fortaleza. Não, mas eu não falei que é menos de 3 anos. Faz conta de cabeça. Eu falei quando tem uma contusão de cruzado, que também fica, como é o caso agora aí do Danilo Barcelos, eu falei 7 meses para 270 dias. 7 vezes 3, 21. 270, né? Enfim, 9 meses. 9 vezes 3, 27. É quando o jogador volta a jogar. Volta da cirurgia para fazer transição com 210. Aí vai mais 70, 80 dias. Então eu apenas fiz uma referência de que, mas se está tanto tempo sem jogar, por que vocês estão defendendo a permanência do Barcelos? É 1/3, né? Menos de 1/3. Então é muito tempo sem jogar, mas eu não disse que 900 dias são 9 meses. 9 meses são os 270 dias de um jogador que operou o menisco. Eu só fiz uma comparação. Mas claro que se o ano tem 365 dias, mais de 900 dias, dá quase 3 anos. É isso aí, não. Eu não disse não. Isso eu não disse. Eu apenas fiz uma ilação, fiz uma analogia com a cirurgia de joelho, que já é um tempão. Imagina quase 3 vezes mais. Então eu disse, é muito tempo. Mas olha aí, ó. O cara estava defendendo um cachezinho na várzea. Sabe por quê? Deve ter filho para cuidar, né? Pô, caiu, pô. Teve uma fraqueza. Agora o cara vai fazer o quê? Vai praticar suicídio? Vai matar a família inteira e depois se mata, como tantos casos, lamentavelmente, a gente vê? Não, aguenta a mão aí.
eu vou correr atrás do preju. E agora ele voltou no Pouso Alegre. E tá vindo para a Ponte para uma baita oportunidade. Que Deus o ajude, que ele não cometa mais o mesmo erro. Acho que o exemplo foi duro, amargo. E quero aproveitar, Batista, para fazer uma correção aqui, porque a gente acerta e erra. Somos seres humanos. E eu também, quando faço alguma citação sem fazer a pesquisa, é puramente da memória. E normalmente a minha memória, graças a Deus, ainda é muito boa. Mas, às vezes, ocorre alguma falha. Eu confundi aqui a questão da titularidade do Porfírio em 2023, brigando pela titularidade. Mas brigando muito. Entrava no lugar do Mike. E a gente começou a dizer, ó, tá com mais bola do que o Mike. E não o Emerson Barbosa, que o Emerson Barbosa vem em 24. Então eu apenas troquei aqui o lateral que era titular e que ganhou uma baita de uma sombra no Guarani. Toda vez que ele entrava, para mim, ele ia melhor do que o titular, que era o Porfírio. Só que foram muito poucos jogos. Quando ele estava na iminência de ganhar a titularidade, estourou o escândalo. E aí o Guarani rescindiu o contrato com ele antes mesmo do caso ser julgado. Foi, digamos assim, uma rescisão preventiva. Opa, se tem a denúncia, eu vou rescindir aqui porque eu não quero expor o Guarani nesse nível. O jogador entra em campo com uma carga dessa sobre os ombros, ele nem vai render. Então é isso que aconteceu. Mas eu estou corrigindo aqui e agradeço ao alerta aqui que recebi do meu anjo da guarda que, 2 pontos, Porfírio, 23, Emerson, 24, Emerson Barbosa, tá aí, é titular. E disputa por posição, o Porfírio chegou de contrapeso na transação que mandou o Jamerson pro Curitiba. Vieram Regis, salário pago pelo Curitiba, uma boa parte, ou quase tudo, e o Porfírio. Porfírio começa a ganhar espaço, mas era com o Mike que ele se degladiava no bom sentido para ser titular da lateral esquerda do Guarani, e não com o Emerson, que veio depois que o Guarani já tinha rescindido o contrato com o Diego Porfírio. Então, feita aí a necessária correção para a informação ficar do jeito que o nosso ouvinte merece. Esse Mike que tá no Novo Horizontino marcou o gol contra o Corinthians, que colocou o Novo Horizontino na final. É esse mesmo Mike que jogava no Guarani. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. É José Bugrino. Ô Batista, hoje o Rodrigo machucou. Não vai mais para a Copa. O que vocês aí da mesa acham em convocar o Neymar, se estiver bem, né? Convocar o Neymar no lugar do Rodrigo para fazer frente lá com Vini Júnior, Rafinha, Hendrick e Neymar lá na frente. O que vocês acham desse pessoal aí, atacante aí? Responde para mim, Batista. Gostaria de saber. Valeu! Eu convido você a acompanhar esse tema, está na nossa pautas do dia. Se um dos comentaristas quiser, vai escolher aí o Rodrigo, que infelizmente, né, ele é uma fratura, sofreu uma grave lesão no joelho direito, está fora da Copa do Mundo, tal do LCA. Vou falar. Vou falar sobre o tema. Então aguarde até o Na Lata, que o Tigrão já disse que vai falar a respeito desse tema, tá bom? Não é no Na Lata, não. Acho que é nos temas... Isso, exatamente. Um pouquinho antes do Na Lata. Que não envolvem o futebol de Campinas. Ouvinte no ar. Fala, Batista, aqui é o Lúcio da Vila Padrecheta. O próximo técnico do Guarani Futebol Clube, pode escrever aí, ó. Humberto Louser. Vila Nova vai perder amanhã pro Rio Claro, pro Velo Clube aí em Rio Claro. E o Humberto Louser vai ser demitido lá do Vila, porque ele já foi eliminado no Campeonato Goiano, agora vai ser eliminado na Copa do Brasil. Humberto Louser, anota aí.
próximo técnico do Guarani. Eu gostaria mais do Márcio Zanardi, que está lá no Figueirense. Até pelo bom relacionamento que ele tem com o comendador lá, o Graziano, pelo que ele fez aí com o São Bernardo, eu faria um esforço e traria o Márcio Zanardi. Valeu, Batistão. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um. Muito boa noite, amigos. Tudo bem com todos? Paulo do Cambuí. Eu achei a definição desse parceiro aí, apesar de Buglino, eu sou ponte pretano, tá? Cara, mas a definição dele é perfeita. Se juntar os dois elencos, teremos 22 chucros. Ele tá correto, tem que ter alguém realmente, o técnico precisa saber como lidar com chucros. Porque juntando os dois são 22. Juntando os dois times. Parabéns para esse amigo aí que ele definiu certinho. Abraço, um abraço a todos, Vicente de Limeira. Deixa o orgulho de lado e traz o Marcelo Fernandes de volta. É o melhor técnico disponível no mercado atualmente. Abraço para você, Vicente de Limeira. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde aí, pessoal. Minha opinião sobre a saída do Cristiano aí que vocês já comentaram. Eu gostaria da opinião do Tigrão do CH. Porque é o seguinte, cara, desde que o Elvis chegou em 2022, na minha visão, idolatria à parte, né? Acho que ele já tá na galeria de ídolos da Ponte, mas ele não fez nenhum campeonato acima da média, assim, em Série B de Brasileiro e Série A de Paulista, né? Os campeonatos que ele foi protagonista aí, que ele chamou a responsa, foi Série A2 e Série C. E me chama a atenção mais uma vez, aí agora com a saída do Cristiano, não tem uma briga por posição ali, cara, em relação ao Elvis. Não sei se é um pedido dele para renovar, não ter essa sombra. Eu não sei o que de fato culminou na saída do Cristiano, se a diretoria não, tendo o Elvis aí de volta, né, após a saída dele, se a diretoria não fez força para segurar o Cristiano, que seria uma bela briga ali pela camisa 10, no momento que o Barcelona faz 2-0 aqui. E assim, vai ficar o Elvis aí, o dono do time, cara. Eu acho que nem de cá, nem Marcelo Borges, Renato Cajá, não tinha essa regalia toda de ser o cara ali intocável, do time correr para ele. Eu acho assim, pro time correr pro cara, ele tem que arrebentar pelo menos a cada 2-3 jogos. E, enfim, é lamentável. Mais uma temporada não ter um concorrente pro Elvis ali na meia da ponte, a não ser que a diretoria traga alguém. Um abraço. Deu uma tigrada hoje, né? Um abraço, mas a colocação é pertinente, né? A Ponte, até agora, o Pedro Piscinato pode me corrigir, mas as especulações, não se especula nenhum meia, né? É atacante, é centroavante, é meio-campista, mas jogador de marcação, como o Saravia, uruguaio que chegou, ou então jogador da parte de trás, como o Porfírio, que é lateral esquerdo, ou então o Palácios, que é zagueiro que já chegou. Então não se fala em meia. Até imaginávamos que o Cristiano continuaria, mas ele ativou a cláusula e está indo para o Avaí. Então, curiosamente, realmente o ouvinte tem razão. Não tem nenhuma sombra aí para o Elvis nesse time que vai disputar a Série B e Copa do Brasil. Correto. 100% de razão. Muito inteligente a observação dele. E eu nem vou chamar de regalia, mas o Elvis, está provado isso. A Ponte não pode. O Elvis vai ser, continuando e vai continuar, vai ser muito útil. Ele tem qualidade, mas ele não aguenta 38 rodadas. Esqueçam isso. Esqueçam. Vai ter uma viagem lá para o Nordeste. Daqui a pouco tem outra para Caxias do Sul. Você tem que dosar o Elvis, senão você estoura o Elvis na 5ª rodada. Então, a Ponte tem que ter urgente. Eu sei que é mais difícil contratar, porque o Elvis é o que eu chamo de meia armador. Né? Tem o meia ponta de lança e tem o meia armador. Eu acho o Elvis mais com o estilo de um armador
de um transição, de um metedor de bola longa, que de vez em quando se aproxima e faz os seus gols, tem a bola parada dele, etc. Mas não tem mais vigor para ser o cara que pega a bola, bota embaixo do braço e leva lá e resolve o jogo. Vai ser útil, mas tem que ter alguém para revezar com ele. E o Cristiano era o cara ideal, que deixou uma ótima impressão com a camisa da Ponte. Agora, se tinha a cláusula e ele executou a cláusula, não tem muito o que fazer. Pô, mas então fizeram o contrato mal feito. Mas será que se alguém botasse uma objeção àquilo que o empresário exigiu, que era botar essa cláusula, que se surgisse um convite ele estava liberado sem ônus, será que ele teria vindo? Então nós vamos, tá bom, faz o Paulista aí. Mas se tem que ter uma cláusula. Quando eu falo nós vamos, é o empresário e o jogador, né? Que o empresário hoje até escova o dente do jogador se precisar. Então, eles andam juntos. O jogador não toma nenhuma decisão sem falar com o seu representante, o seu procurador. E é assim mesmo, não é o Cristiano. São todos. Tanto é que a gente pergunta, e aí, você vai ficar? Tá pensando em sair? Ele fala, tá tudo com o meu representante. A minha preocupação é só jogar futebol. É assim, é a nova moda, é o novo, né? É assim, entendeu? É o novo moderno. Então, provavelmente, eu não tenho detalhes, eu estou apenas supondo, se não tivesse sido inserida essa cláusula para que o Cristiano tivesse a liberação automática em caso de um outro convite, que ele tivesse interesse, claro, vem aí o Ibis e convida, ele fala, não, eu posso sair, mas obrigado, hein, tô fora. Tá louco, pô. Aí não. Só para fazer uma brincadeira aqui. Mas um convite interessante, ele tinha essa cláusula de liberação, que foi executada. Pô, mas que coisa mal feita, que coisa mal elaborada, ninguém viu isso? Não. Eu acho que às vezes ou você cede ou você não traz, principalmente na situação da Ponte, um jogador com essa qualidade. Tá Agora, certo. seria ótimo se ele tivesse continuado, ótimo, porque esse revezamento dele com o Elvis, em algumas situações, dependendo do condicionamento físico de ambos e do momento técnico de ambos, até cabia os dois, em alguma situação especialíssima. Agora foi embora. A Ponte tem que trazer outro. Não dá para jogar a responsabilidade inteira da armação, da transição, da organização de talento no meio-campo nas costas do Elvis. Esqueçam isso. Ele vai ajudar, mas não é para tudo isso. E aí, Pedrão? Estes 7 nomes que já estão acertados com a Ponte Preta, 3 posições que eu sei que a Ponte Preta ainda está buscando no mercado. Isso é uma informação. Zagueiro, volante e atacante. Portanto, conclui aí e reafirma tudo que você, o Tigrão e também o ouvinte disse. A Ponte Preta, neste momento, não está buscando um meia armador. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Atenção para as ofertas incríveis que esperam por você. Parafusadeira Uesco WS2001, só R$ 145,90. Furadeira Uesco WS3173, R$ 169,90. Rompedor furadeira 220 volts WS3229K, R$ 519,90. Climatizador 20 litros, 80 watts, 127 volts, R$ 649,90. Esses valores são para pagamento à vista. Promoção válida enquanto durar o estoque. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã
até às 17h30. E aos sábados tem horário especial das 8 da manhã até o meio-dia. Se não tiver tempo aí durante a semana, pode ir no sábado das 8 da manhã até o meio-dia. Logos. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. São 19h08, hoje até 19h30. Você que é empresário e empreendedor, já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio ter segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais! Com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas. Tema 1. O atacante Rodrigo do Real Madrid sofreu uma grave lesão no joelho direito e está fora da Copa do Mundo. Jogador brasileiro foi submetido a exames médicos na manhã desta terça-feira,
que detectar o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Pauta 2. Rodrigo Caio pede demissão e também deixa o Flamengo após a saída de Felipe Luiz, demitido na madrugada desta terça-feira. Ex-jogador integrava a comissão técnica permanente do clube carioca, mas não vai ficar na equipe rubro-negra. Para o lugar de Felipe Luiz, Flamengo acertou a contratação de Leonardo Jardim. Clube e staff do treinador já vinham alinhando os detalhes desde antes mesmo de Felipe Luiz ser avisado sobre a demissão. Jardim deve ter o primeiro contato com o elenco amanhã no Ninho do Urubu. Pauta 3. Renato Gaúcho está por detalhes de ser o novo técnico do Vasco. Após receber 2 recusas do treinador, o clube carioca realizou uma nova proposta. Se aproximou dos valores pedidos pelo treinador e encaminhou a contratação. As negociações se estenderam pela madrugada desta terça-feira e o anúncio oficial pode ocorrer a qualquer momento. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Sobre o Renato Gaúcho, ele que recusou 2 propostas e aceitou a terceira. O Vasco teve que aumentar a proposta porque ele bateu o pé em cima do valor recebido com comissão técnica e tudo mais. Se ele vai conseguir fazer um bom trabalho, ele tem capacidade para isso. Agora, o Vasco precisa se reforçar. O Vasco tem problemas na montagem do seu elenco e o treinador de futebol, ele não faz milagre. Então, com esse time que o Vasco tem atualmente, perdendo o Ryan, que era o principal atacante do time para o futebol inglês, o Vasco tem que se mexer. Perdeu o Felipe Coutinho também, que foi embora. Então, boa para o Renato, boa para o Vasco, mas precisa melhorar a qualidade técnica do elenco, Batista. E você, Breno Beretta, qual é a sua escolha para hoje, hein, bebê? Eu escolhi sobre o Rodrigo, Batista. É muito triste a gente ver um jogador que está aí na sua melhor idade e seria a principal competição que o Rodrigo disputou na carreira até aqui, né? Essa Copa do Mundo, para ele seria muito importante. Ele está maduro jogando como titular do Real Madrid. Eu pude até ver e rever o lance em que o Rodrigo se machucou. Foi um lance besta na lateral. Ele tentava passar pelo jogador do Getafe, o Adrian Liso, e ele foi cortar para dentro com a perna direita. O jogador do Getafe levantou a perna, ele acabou levantando um pouco o joelho e acabou se machucando. Um lance bobo que infelizmente tira ele desse sonho que é disputar a Copa do Mundo. Ele já se pronunciou nas redes sociais, colocou palavras, é muito religioso, né, sobre propósitos de Deus. O Neymar também se pronunciou nas redes sociais. É um dia muito triste. Eu vou até citar uma situação. Quando eu saí aqui da Bandeirantes a primeira vez em 2013, 2014, eu cheguei no sul de Minas e lá eu conheci o pai do Rodrigo. Ele era titular da equipe do Boa Esporte. E eu fazendo algumas matérias diferentes, né? Até o assessor do Boa Esporte na época, ele que já morreu, inclusive, ele falou para mim, ó, o filho desse cara aí vai ser um craque de bola. Ele é jogador da base do Santos. Acho que o Rodrigo tinha 12 ou 13 anos. E, infelizmente, ele não foi para o sul de Minas para a gente fazer uma matéria, porque ele ficava só no sul de Minas Gerais. Mas o pai do Rodrigo, na época, já falava também que o Rodrigo seria um craque, né? O Eric, que jogou como lateral direito, tanto no Boa Esporte quanto no próprio Guarani. Depois ele jogou em 2016 no Guarani. E, infelizmente, tira do Ancelotti, que gosta muito do Rodrigo, um dos principais jogadores da seleção brasileira para a Copa, Batista.
E você, Tigrão, você já tinha anunciado que ia falar neste quadro sobre o Rodrigo. E aí, Tigrão? Sim, porque o ouvinte perguntou se era pertinente a convocação do Neymar, principalmente em função da seleção ter perdido um dos mais importantes componentes, provavelmente titular. Até porque trabalhou muito tempo no Real Madrid com o próprio Carlo Ancelotti, né? Então, eu acho pertinente. O Neymar precisa, nessa reta final, estamos hoje, exatamente a partir de hoje, a 100 dias da Copa do Mundo. É tempo mais do que suficiente para levar a sério, diminuir um pouquinho as festas, o glamour do extracampo e se dedicar de corpo e alma nos treinamentos, aprimorar a forma física, né? Fazer o fortalecimento muscular naquele joelho dele que acabou de vir aí de uma artroscopia e ele está voltando agora bem sem ritmo, mas ele, quando aparece na frente do goleiro ou quando tem a possibilidade de meter uma bola, ele é um jogador acima, muito acima da média alta do futebol mundial, né? Nós vimos aí agora no último jogo do Santos a dificuldade, entre aspas, que ele tem quando aparece em condições de finalizar. Não tem nenhum jogador na seleção brasileira capaz de desequilibrar como o Neymar. Nenhum. Mas ele precisa estar competindo, porque o futebol está muito intenso, é uma correria danada. O jogador corre 14 quilômetros num jogo, e isso dá no GPS, que fica naquele... Parece um bustierzinho, mas não é. Ali é um suporte do GPS. 12, 13, 14, é muito comum, 13,5. Então não é só correr, mas correr na hora certa, ter arranque, ter velocidade, chegar na frente, dar um tapa na frente e ir buscar a bola na frente do adversário. Então eu acho sim, que aumentam as chances de convocação do Neymar com essa lamentável e muito triste contusão do Rodrigo. Agora lembremos-nos, nós temos grandes opções para o ataque. Tem Rafinha, tem Vinícius Júnior, tem o próprio Neymar, que pode ser convocado, tem o Endrick, que na França está voando, tem o Estevão, que é um fenômeno, um jogador extraordinário. Temos o Vitor Roque. Eu só espero que prevaleça a meritocracia. E não tenho nada, absolutamente nada contra o Richarlison, por exemplo. Nada. É um jogador que não precisa provar mais nada para ninguém pela carreira que ele construiu. Mas no momento, quem é que pode ajudar mais a seleção brasileira? O Vitor Roque? O Estevão? Ou o Richarlison? Em sã consciência, com frieza, né? Então, ou o Endrick, ou o Rafinha. Então, como não dá para levar 10 atacantes em 23, porque vão 3 goleiros, né, e mais um de cada posição. Não dá para levar 10 atacantes. Que o Ancelotti tenha critério e que aplique a meritocracia para levar os melhores. Agora, o Neymar, se atleticamente estiver bem e clinicamente estiver bem, o Ancelotti tem que começar a convocação pelo Neymar e depois convocar mais 22. São 19 horas e 18 minutos. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade e de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 até as 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, com o saboroso churrasco. Carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma, geladíssimos. Variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado. Bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos,
com o pessoal aí do trabalho do futebol. E grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá no restaurante todos os dias. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band, é o Denner do Taquaral. Com respeito à sugestão do nosso amigo que falou agora há pouco aí, colocar o Neymar na seleção brasileira, pelo amor de Deus, o homem não joga mais nada. É só cai daqui, tá machucado, tá igual o Vini Júnior. É os dois que não devia ser convocado, Neymar e Vini Júnior. Pensou Vini Júnior tendo chilique na Copa do Mundo? Me chamaram, me xingaram, tô triste, ai mamãe, me ajuda mamãe. Deixa os dois de fora, tá muito bom. Abraço, Denner. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte participando. Boa noite, amigos da Band. Senhor Graziano, compre com urgência a SAF do Guarani Futebol Clube. Não aguentamos mais a incompetência de diretores amadores. Fernando Vila Padre Anchieta. Abraço, muito obrigado. Ouvinte Emerson. Boa noite, Batista. Tudo bem? Hoje é aniversário do Zico, eterno galinho de Quintino. O melhor que eu vi jogar até hoje. 73 anos de jogadas geniais e gols antológicos. O Tigrão falou, né, que hoje faltam 100 dias para a Copa do Mundo. A Rádio Bandeirantes, que é a voz oficial da Copa, colocou em suas redes: faltam 100 dias para sentir essa emoção. E ali tem as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Rádio Bandeirantes, que é a emissora âncora para a transmissão da Copa, junto com a Band News, a Band FM e Nativa. Todas as emissoras do grupo que estarão transmitindo todos os jogos da próxima Copa do Mundo, que será disputada em 3 países pela primeira vez: Estados Unidos, México e Canadá. Então, nas redes está aí a voz da Copa, voz oficial da Copa, Rádio Bandeirantes. Ouvinte mandando para cá mensagens. Batista, boa noite. Como estão os casos do Cocote e Paulinho, que viriam para a Ponte? Cocote. Batista, mas a informação que eu tenho é que não tem nada de negociação entre a Ponte Preta e o jogador. E o Paulinho é o do Juventus? Paulinho é o do Juventus, a Ponte tinha um interesse, mas também bem devagar as negociações. O ouvinte está perguntando qual time treinou contra o Paulinense. A Ponte não divulgou, né? Não divulgou. Eu tentei até conversar com algumas pessoas, não consegui exatamente o time. O que eu sei é que na primeira parte, no primeiro tempo, jogou a chamada equipe titular, onde o Saravia fez o gol. Então foi testado na equipe titular. E no segundo tempo, no momento em que o Diego Tavares fez o gol de pênalti, era uma espécie de time reserva. Essas são as únicas informações que a gente tem a respeito desse jogo-treino. E agora na lata. Responde na lata. Com a lesão de Rodrigo, Neymar ganha mais espaço na convocação para a Copa do Mundo. Na sua visão, Tigrão já falou a respeito do tema e você, CH. O Neymar ganha mais espaço com a contusão do Rodrigo ou não tem nada a ver, hein, CH? Eu acho que não tem relação, porque a convocação do Neymar só depende dele, se é que ele vai conseguir mostrar alguma coisa
até a última lista da Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Evidentemente, existem outras opções, mas não acho que tenha uma relação. A ida do Neymar para a Copa do Mundo, na minha opinião, só depende do Neymar. E você, Breno, qual é a sua reflexão sobre o tema? Eu acho que, apesar de depender do Neymar, agora fica uma lacuna aberta e há a necessidade do Neymar agora, mais do que nunca, ser convocado. Se tinha alguma dúvida na cabeça do Ancelotti, ficar sem o Rodrigo, eu acho que é de fundamental importância ele levar o Neymar. Bom, Tigrão, você já passou pelo tema, quer dar uma arrematada? Sim, eu acho que depende dele, sim. Porque ele não precisa provar que ele sabe jogar bola. É só uma questão de pegar e falar o seguinte: 100 dias aqui eu vou ficar de quarentena. Eu não vou fazer mais nada a não ser treinar e me dedicar e fortalecer e ganhar velocidade e arranque. Aí tem que começar a convocação por ele e convocar mais 22. Agora, se ficar cunheco, cai, joga uma, ficar 3 fora, aí não adianta levar. Vai queimar uma vaga. Depende dele, sim. Na parte atlética e não na parte técnica, que ele não precisa provar nada para ninguém. Eu acho que ele vai ser convocado. Eu sigo com você, Tigrão. Você acha que a demissão do Felipe Luiz foi uma das mais absurdas dos últimos anos? Ou você concorda com a decisão de desligar o treinador? Eu acho que ela foi intempestiva e desleal. Foi uma das mais absurdas, sim. Porque quando o Flamengo perdeu, no meio de semana passado, para o Lanús, aí era o momento de demitir. Mas ainda estava alinhavando com o treinador, com o português. Então está alinhavando, está vendo, tinha um descontentamento da torcida. Então foi desleal, né? Aí esperou perder do Lanús, mas não tomou a decisão. Aí espera ganhar de 8-0, porque agora já tem o acerto. Tanto é que em 30 segundos o mundo já sabia quem seria o novo treinador do Flamengo. Estava acertado já. Então desleal, né? Apunhalado pelas costas. Achei muito absurda a maneira. O time não vem rendendo, mas é início de temporada. Achei intempestiva e injusta a demissão do jovem talento e jovem treinador Felipe Luiz e uma demonstração de ingratidão por parte do Flamengo. Breno Beretta, a sua reflexão. Eu também acho, Batista, foi uma decisão, não concordei com a decisão, desleal, intempestiva, não deveria ter sido dessa maneira. E para você, CH, o seu pensamento também sobre o tema. Olha, eu andei até pesquisando, e tem muitos jornalistas pesquisando, que na história do futebol do mundo, em todos os momentos, estou falando do mundo e em todos os momentos, eu desconheço um treinador que tenha sido demitido com o número de títulos que o Felipe tem com o comando no Flamengo e depois golear, mesmo que no campeonato carioca, por 8-0. Um absurdo o que a diretoria fez. Se o Leonardo Jardim é bom treinador, todo mundo sabe que é. Mas o que fizeram com o Felipe Luiz foi indecente. 70% de aproveitamento tinha o Felipe Luiz, né? Tem cara que com 28 acha que foi injustiçado. Com 16. Imagina com 70. Isso é no período todo, não é agora em 2026. Não. 100 jogos. 100 jogos, é um belo recorte. 63 vitórias. Deve ter mais uns pedaços de linguiça mocosado aí por baixo desse angu, viu, Batista? Qualquer hora a coisa vem à tona. Ô, CH, hoje, você acha que o Leonardo Jardim é mais treinador que Felipe Luiz? Não, ele é mais experiente, mas pro Flamengo o melhor seria continuar com o Felipe Luiz. E você, Tigrão? Ele é mais rodado, o Felipe ainda está começando. Eu quero ver a vocação do Léo Jardim como encantador de serpentes, com aquele monte de cobra que tem lá no Flamengo. Depois eu te respondo
um pouquinho mais de propriedade. E você, Breno? Eu acho que ele é mais experiente também e eu acho que ele é um pouco melhor. Ele tem mais de 50% de aproveitamento em todos os clubes que ele passou. Ele tem muitos títulos importantes, só não sei se ele vai conseguir melhorar o time do Flamengo e ter nas mãos como tinha o Felipe Luiz. Abraço para você, Breno, e até amanhã. Valeu, Batista. Um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço, até amanhã. Um abraço a todos, um abraço, Batista, e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço, até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã. Pedro Piscinato, um abraço, até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. E na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, ferramenta profissional é Vonder, da obra à oficina, máxima performance e durabilidade. É bom trabalhar com Vonder.